Olá! Nessa aula de nivelamento, vamos falar um pouco mais sobre circuito fechado de nivelamento. Eu sou a professora Érica Baluta e irei acompanhar você nessa aula. O nosso plano de aula é apresentar o que é o circuito fechado de nivelamento, como que eu posso fazer a compensação de erros nesse circuito fechado e um exercício demonstrativo. A gente entende circuito fechado de nivelamento aquele que consiste no nivelamento de pontos, formando um caminho, formando um percurso, de modo que eu parto de um ponto conhecido, um ponto de partida 1, faço um percurso e retorno novamente nesse ponto 1. Assim como a gente também tem a ideia de trabalhar isso com o levantamento de uma poligonal fechada. Quando a gente faz esse processo de sair de um ponto inicial, número 1, nesse exemplo, e voltar para o ponto 4 e posteriormente o ponto 1 novamente, o ideal no mundo sem erros é que a soma desses desníveis seja igual a zero. É como se você estivesse literalmente caminhando entre um percurso de, nesse exemplo, 4 pontos ou até mais pontos, em que você sai do ponto 1 e você vai retornar novamente no ponto 1 na mesma posição, na mesma cota ou na mesma altitude. Mas a gente já tem trabalhado isso nas nossas aulas de topografia, que a gente trabalha também com a incerteza desse levantamento, ou com um erro associado. E o que acontece? Que quando você pega os dados provenientes do seu levantamento e você vai fazer essa condição de circuito, de realmente partir de um ponto e fechar no outro, você vai somar esses desníveis, que ora o desejável é que a soma fosse igual a zero, mas quando você somar, você vai ter que esse valor é diferente de zero. E aí o que a gente faz? A gente volta lá na nossa planimetria, quando a gente fez cálculo de poligonal fechada, cálculo de poligonal quadrada, então é muito similar aqui, e a gente verifica se a diferença encontrada na soma desse percurso, desse circuito, ela é possível de ser corrigida em função da tolerância do meu levantamento. Então, eu digo o quanto que você está cometendo, comparo isso com quanto que é permitido, e se nessa comparação a gente verificar que o erro cometido é inferior ou igual ao erro permitido, a gente gera correções. Correções essas que vão ser proporcionais às distâncias percorridas. Por que proporcional? Porque quando a gente trabalha em nivelamento, e a gente já viu os métodos de nivelamento, seja os métodos de nivelamento geométrico, em que eu estou me baseando com o nível, os métodos de nivelamento trigonométrico, em que eu estou utilizando uma estação total. Quanto maior for a distância entre dois pontos, maior é a chance ou a probabilidade de eu cometer erros. Voltando lá no nivelamento geométrico, em que você tem uma limitação do tamanho do seu lance, quanto maior for a distância entre dois pontos a qual eu quero determinar o desnível, maior é a quantidade de lances que eu tenho que fazer, maior é a quantidade de instalação que eu vou ter que fazer do meu equipamento. Isso também vai acarretar na maior chance de que os erros possam ser cometidos. Uma coisa muito importante quando a gente pensa em circuito de nivelamento é que eu só consigo proceder com qualquer forma de cálculo ou de compensação de erro pensando que os nossos desníveis aqui eles têm que estar organizados, eles têm que estar conforme fosse o caminho mesmo de percurso entre os meus 4 pontos. E quando eu faço isso, então a gente tem, né, que, ó, por exemplo, do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho um desnível, um ΔH de 1 para 2, de mais 3,23 metros, um ΔH de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 1. Gosto muito de fazer analogia quando você estiver trabalhando em nivelamento, que é como se fosse a minha soma vetorial, e fosse um vetor que representa o desnível, que parte do ponto 1 e vai para o ponto 2. Lembre-se que desnível ele tem sentido. Então, se eu estou trabalhando no meu circuito de nivelamento e por acaso estou aqui pensando no sentido horário de percurso de 1, 2, 3 e 4, e eu tenho um desnível determinado em campo, que é o desnível de 4 para 3,
né, que inverte esse sentido de percurso, antes de eu fazer qualquer forma de cálculo, eu tenho que adequar isso trabalhando com o desnível no sentido correto. Matematicamente, eu trabalho isso numa inversão de sinal. Então, essa compensação de erros, que é muito similar ao que a gente já fez lá na poligonal fechada, ela pode ser aplicada para qualquer dado de nivelamento, seja o nivelamento geométrico, seja o nivelamento trigonométrico. O que você pode ter em mãos? Eu preciso ter em mãos um circuito fechado de pontos, condição esta que é ponto inicial deve ser igual ao ponto de chegada, ter também os desníveis, e as distâncias que foram niveladas de cada lado. Lembre-se que aqui, quando eu estou trabalhando em uma compensação de erros, a gente está trabalhando em distâncias horizontais. Lá no nivelamento geométrico, essas distâncias já vêm diretamente da leitura dos meus fios e a minha condição que o nível materializa um plano horizontal, mas se eu estiver trabalhando com o nivelamento trigonométrico, eu vou ter que fazer a redução da minha distância inclinada para uma distância horizontal, que é a minha distância a ser considerada na compensação. Além disso, eu preciso ter qual é o meu critério, qual é o meu ponto de análise para verificar se eu posso ou não fazer a compensação desses erros. Antes de prosseguirmos com a chamada compensação de erros, vamos pensar também na forma de levantamento de um circuito fechado. Quando a gente trabalha no levantamento de circuito fechado de nivelamento, a gente pode trabalhar de duas maneiras distintas. Por exemplo, eu tenho uma poligonal fechada de 4 pontos. Eu poderia pensar em fazer o levantamento dessa poligonal de uma forma direta, partindo com o nivelamento do ponto 1 para o ponto 2, 3, 4, fechando no ponto 1. Eu sei que o meu critério de qualidade seria que a soma desses desníveis tem que ser igual a zero. Qual que é o problema que eu tenho aqui, ou qual que é o ponto que eu tenho que levar em consideração, é que eu vou conseguir fazer o controle de qualidade, então toda vez que você compara erro cometido com a tolerância, com aquilo que é permitido, você está atribuindo um controle de qualidade nos seus dados. Quando você faz isso, você vai verificar se aquele conjunto inteiro, aquele percurso inteiro está de acordo ou não. Caso a sua resposta seja negativa, você não tem nenhum artifício para saber em qual desses lados que você errou mais. Será que foi no lado 3, 4? Será que foi no 4, 1? Você não tem essa certeza, então qual é o procedimento? É refazer todo o levantamento para daí sim comparar. Uma forma de minimizar esse risco é trabalhar com sessões de nivelamento. Dessa forma, você fará levantamento de cada um dos lados de forma independente para depois trabalhar ele na forma de um circuito. Em cada uma dessas sessões, você trabalhará, por exemplo, fazendo operações de nivelamento e contra-nivelamento, já fazendo o controle prévio da qualidade dos seus dados. Mas atenção, apesar de você trabalhar com sessões e já verificar previamente que aquela sessão atende ao risco, isso não garante que o seu circuito de nivelamento esteja correto. Você pode ter o infortúnio de, por exemplo, todos os erros cometidos serem sempre positivos e aquilo pode se acumular quando a gente for analisar no conjunto. Mas já é um indicativo muito bom do seu levantamento em que você pode, caso no teu circuito fechado fornecer, por exemplo, uma negativa na comparação, a investigação que você deve fazer com os teus dados de campos é muito provavelmente olhar as sessões mais longas, onde teve maior número de instalações do equipamento, maior número de lances, olhar também aquela cujo o limite na comparação de erro cometido e erro permitido ficou muito próximo, ou seja, eu errei quase que tudo o que era permitido. Vamos agora para um exercício numérico sobre circuito fechado de nivelamento, onde a gente vai realizar a compensação de erros deste circuito. A tolerância altimétrica que a gente vai trabalhar é 3 centímetros raiz de K. E o desnível que o circuito que nós iremos trabalhar é esse que vem nos acompanhando desde o início da aula. Os dados que estão na figura estão aqui tabelados. Temos na nossa tabela
o lado, no sentido que ele é do percurso do nivelamento. Isso é um ponto muito importante que pode gerar erros. Então, eu tenho sempre o percurso adotado de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1, nesse caso que eu tenho 4 lados. Tenho as distâncias horizontais, distâncias niveladas de cada um desses lados. Tenho também aqui os desníveis obtidos do meu levantamento. Veja que quando a gente vai fazer compensação de erro, pouco tem de distinção do meu nivelamento trigonométrico ou do meu nivelamento geométrico. Uma coisa importante para frisar, isso muito lá no nivelamento geométrico, que a distância considerada aqui não é o comprimento do lado, 1, 2, mas sim a distância percorrida para a determinação do nivelamento, porque a gente já verificou que é possível determinar o desnível entre dois pontos por inúmeros caminhos. Então, quanto maior for o caminho, lembre-se, maior a probabilidade de erro. Tabulando esses dados, a gente vai iniciar a nossa resolução fazendo esses dois somatórios. Somatórios das distâncias niveladas e somatório dos desníveis. Feito esses dois somatórios, a gente já começa algumas análises. Então, a primeira coisa que eu vou analisar aqui é o somatório dos desníveis, somatórios de ΔH da direção IJ. Se eu estivesse no circuito ideal, no meu objetivo, a somatória dos desníveis do meu percurso seria igual a 0. Mas eu somo aqui e tenho que essa somatória é 0,06 metros, ou posso trabalhar como sendo 6 centímetros. E isso me repete ao erro cometido. O erro cometido no circuito fechado de nivelamento, ele é dado pela soma dos desníveis, desde que os teus desníveis, os teus lados estejam ordenados. Atenção nesse ponto. Sei agora que eu tenho esse meu erro de 6 centímetros, falta-me determinar a comparação que eu tenho que fazer com aquilo que é permitido, que vem da minha tolerância altimétrica. A minha tolerância altimétrica ela é dada por, lá no enunciado, 3 centímetros raiz de K. Outro ponto de destaque aqui no circuito fechado de nivelamento. O K agora ele é um pouquinho diferente do que a gente viu lá no passado. Agora, no circuito, o K que eu vou considerar nessa minha formulação é a distância total percorrida desse meu percurso do meu circuito fechado em quilômetros. Diferente quando eu trabalho com as operações de nivelamento em contra, cujo K é a média das distâncias niveladas e contraniveladas em quilômetros. Lá eu trabalho com a média, no circuito é somatório, é distância total. Então, eu volto para os meus dados, realizo o somatório das minhas distâncias, tenho que o percurso desse meu circuito é de 4.826 metros e vou trabalhar K em quilômetros. Então, eu vou converter isso para quilômetros, né, chegando em 4,826 quilômetros. E aí sim, esse valor convertido, eu vou verificar aqui qual é a minha tolerância altimétrica. Resolvendo aqui, 3 centímetros, que multiplica a raiz de K, minha tolerância altimétrica é 6,59 centímetros. Como o meu exercício está todo trabalhado com apenas 2 casas decimais ou apenas a certeza do centímetro, eu vou arredondar essa medida para 7 centímetros. E aí sim eu posso comparar aquilo que eu cometi, erro cometido, com a minha tolerância. Então, eu vou fazer essa comparação e vou verificar se o erro cometido ele é menor ou igual à minha tolerância altimétrica, aquilo que eu permito. Se isso estiver ok, eu posso prosseguir com os meus cálculos, eu posso distribuir o erro. Né? Eu posso fazer, então, correções de maneira a anular o efeito que eu tenho aqui desses 6 centímetros que me sobram no meu circuito de nivelamento. Se isso aqui não tiver ok, o que eu faço? 2 opções. Opção A, eu vou retornar para campo, porque
o meu projeto exige aquela tolerância e eu não posso ser flexível com isso, então a única forma de eu melhorar isso é refazer o levantamento, ou o meu projeto ele é flexível e eu vou então atribuir uma tolerância inferior, ou seja, pior naquele levantamento. Eu vou falar, olha, esse levantamento ele não atende 3 centímetros raiz de K, mas ele atenderia, vou aqui exemplificar, 10 centímetros raiz de K. Então, você poderia também ponderar dessa forma, mas sempre vai voltar assim, o que você faz nessa situação, qual é o teu objetivo do levantamento. Isso tem que estar bem claro. Para que você está fazendo? Qual é o critério? Aonde você quer chegar? No nosso caso, está ok, então vamos distribuir esse erro. Para fazer essa distribuição de erros, eu vou gerar correções, como a gente já falou, proporcionais às distâncias. Então, como é que eu calculo isso? A correção de cada um dos lados é igual ao erro cometido, parte fixa essa, porque é o erro cometido no circuito, que multiplica cada uma das distâncias, que é uma parte variável, porque ela depende de cada lado, dividido pelo somatório ou a distância total do meu circuito, o meu percurso, que também é fixo. Lembre-se também que as correções, elas sempre vão ter sinal contrário no sentido de compensar ou anular o meu efeito do meu erro. Quer dizer que tem um erro aqui positivo, as minhas correções vêm no sentido de retirar o excesso que eu tenho no meu circuito. Então, elas vão vir todas elas negativas. Esse é um ponto de cheque para você saber se você está indo no caminho certo ou não antes de chegar lá no resultado final. Calculando essas correções, a gente vem aqui, como eu disse, todas elas são valores negativos e você tem uma nova verificação. Qual é essa nova verificação? É que se as correções querem anular o efeito do erro cometido, o somatório das minhas correções em módulo deve ser igual, ou o somatório das minhas correções invertendo o sinal deve ser igual àquele erro que eu estou tentando compensar. Feito isso, você verificou que está ok. Esse é um exemplo de aula. O que pode acontecer nos teus dados reais do campo? Pode acontecer que, quando você for fazer essa divisão de distância entre cada ponto dividido por uma outra distância, muito provavelmente, quase que 100%, você vai chegar em valores que não são valores inteiros na unidade que você está trabalhando. Neste caso, nosso exercício é em centímetros, mas eu poderia ter, por exemplo, um exercício em milímetros, com 3 casas decimais. E aí você vai começar sempre a arredondar esses valores. O que pode acontecer é que você arredonda esses valores e quando você fizer esse somatório da tua correção, por conta dos arredondamentos, você pode estar faltando, por exemplo, 1 centímetro, ou faltando, por exemplo, 1 milímetro. E o que você faz nessa situação? Quando acontecer isso, fique tranquilo, você já verificou que os teus erros cometidos estão dentro da tolerância. Se faltar esse 1 milímetro por conta de arredondamento, você vai arbitrariamente colocar ele ou essa correção. Como é que você escolhe essa correção? Faça correções sempre nas maiores distâncias, porque são elas que têm a maior probabilidade de ter erro. Então, o que você tem que garantir é que depois que você gerou as suas correções, que na precisão do levantamento, arredondando, na precisão do levantamento, verifique que você tem essa condição aqui atendida, que você está realmente anulando ou compensando todo o erro cometido. Feito isso, a gente pode então calcular os desníveis corrigidos. O cálculo dos desníveis corrigidos nada mais é do que fazer uma soma algébrica do desnível original mais as correções. Atenção, mais abre parênteses o sinal que a correção tiver. Toma cuidado com isso. Positivo com negativo, eu vou sempre considerar os sinais não desaparecem. Então, você vai gerar essa soma. Então, eu vou fazer 3,23 mais a correção que é de menos 0,02, vou chegar em 3,21. Vou retirar aqui 1 centímetro, 1,67, menos 2,60, menos 2,28. Fez isso para critério de verificação se está tudo ok novamente.
fácil que o somatório dos desníveis corrigidos. E aí, qual que é o objetivo? Se isso tudo estiver correto, quando você somar seus desníveis corrigidos, você atende o ideal, que a soma do circuito, que a soma dos desníveis do circuito seja igual a 0. Essas são as referências. Na apostila que é indicada na aula, tem mais um exercício para você acompanhar e tentar resolver passo a passo. Muito obrigada e nos vemos na próxima. Até mais!